Oi, pessoal do oitavo ano A, tudo bem? Hoje eu estou de volta para fazer a correção dos nossos exercícios da nossa apostila 4 do capítulo 29, áreas e o teorema de Pitágoras, da página 422 a 431. Na malha quadriculada a seguir, o triângulo ABC é retângulo em B. E o arco de circunferência CD tem centro no ponto A. Usando a malha, analise se a conjectura feita na seção anterior é verificada nessa situação. Registre sua conclusão no espaço a seguir. Na figura a seguir, cada quadrado tem como lado a medida de um dos lados do triângulo retângulo. Note que a medida do lado do quadrado que tem AD como um de seus lados é igual à medida da hipotenusa AC. Então, aqui, ó, nós temos o quadradinho ABC, BA, certo? E que, se eu montasse um quadrado aqui, seria o lado. Ó, as medidas dos lados dos três quadrados adotados de um quadradinho da malha como unidade de medida são 8, aqui, não é isso? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é 15. Então, quer dizer que aqui vai ser o quê? 17. Logo, as áreas desses quadrados são, respectivamente, 8 vezes 8, 64, 15 vezes 15, 225, 17 vezes 17, 289. Se eu tivesse feito 64 mais 225, vai dar o quê? 289. A conjectura também é válida nesta situação. Utilizando a conjectura formada na seção anterior para resolver este exercício, na figura ao lado, foram construídos quadrados sobre os catetos do triângulo PQR, subdivididos em quadradinhos idênticos. Considere a medida dos lados de cada quadradinho como unidade de comprimento, o C, e cada quadradinho pequeno como unidade de área, o A. Quais são os comprimentos dos lados PQ e PR? PQ tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades de comprimento. PR, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 unidades de comprimento. Qual é a área do quadrado laranja? Se aqui é 5, então 5 vezes 5, 25 unidades de área. E do azul, não é 12? 12 vezes 12, 144 unidades de área. Se fosse construído um quadrado sobre o lado QR, que seria aqui, qual seria a área dele? Justifique sua resposta. A área do quadrado seria 169, que representa a soma das áreas dos quadrados laranja e azul. Eu ia fazer 25 mais 144. A área deste outro quadrado aqui seria quanto? 169. A propriedade dos triângulos retângulos, vista na seção anterior, permite que se chegue a esta conclusão. Qual é a medida do lado QR? Bom, se esse quadrado aqui tem uma área de 169, que número que ele vezes ele vai dar 169? O 13, certo? Então, que é a raiz quadrada de 169. Então, quer dizer que o lado QR mede 13 unidades de comprimento. Determine as medidas indicadas por x e y nos triângulos retângulos a seguir. Agora, eu usei o teorema de Pitágoras, que era A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A era a hipotenusa, que é o lado oposto do ângulo reto, que mede x. Então, ficou x ao quadrado. B e C são os catetos, que ficaria 9 ao quadrado e 12 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 9 vezes 9, 81.
12 vezes 12, 144. X ao quadrado é igual a 225, é o valor do x ao quadrado, que seria, mas não é o valor de x, certo? O valor de x seria quanto? 15, que é a raiz quadrada de 225. Aqui, vou usar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O a é a hipotenusa, que é o lado oposto do ângulo reto, que vai medir quanto? 25. Um cateto é y e o outro é 24. Então, ficou 25 ao quadrado é igual a 24 ao quadrado mais y ao quadrado. Y ao quadrado continua y ao quadrado. 24 ao quadrado, 576. 25 ao quadrado, 625. Passei esse 576 para cá. Ficou 625 menos 576. Ficou y ao quadrado é igual a 49. Só que ele quer saber o valor de y. Então, para eliminar esse quadrado, eu vou colocar esse número em uma raiz. Y é igual a raiz quadrada de 49, y é igual a 7. Como y é maior que zero, concluímos que y é igual a 7 centímetros. E aqui a gente conclui que o y é igual a 15 centímetros. Existem outras maneiras de demonstrar o teorema de Pitágoras. Muitas delas envolvem o cálculo de áreas, como a que você utilizou na sessão anterior. Neste exercício, vamos ver outra, também usando áreas. Para isso, observe o quadrilátero a seguir, formado pela composição de 4 peças idênticas, elas só não são idênticas pela cor, mas elas são, com formato de triângulo retângulo. Considere que, nesses triângulos retângulos, a hipotenusa mede A, e o maior cateto B e o menor cateto C. O quadrilátero formado pela composição é um quadrado? Vamos lá. Então, a hipotenusa mede A, então aqui tudo mede A. O cateto maior mede B e o menor mede C. Então, aqui mede B, aqui mede B, aqui mede B. Ele quer saber se isso aqui é um quadrado, certo? Então, eu disse que sim. Por quê? Todos os seus lados têm medidas iguais, sendo esta medida igual à hipotenusa dos triângulos retângulos, que é o A. Todos os seus ângulos são retos, uma vez que a soma das medidas dos ângulos agudos do triângulo retângulo é igual a 90. O quadrilátero branco no centro da figura é um quadrado? Sim. Todos os seus lados têm medidas iguais, sendo essa medida igual à diferença entre a medida dos dois catetos dos triângulos retângulos, B menos C. Todos os seus ângulos são retos, uma vez que eles são adjacentes aos ângulos retos do triângulo retângulo. Calcule a área do maior quadrilátero a partir da medida de seus lados. A área do maior quadrilátero não era A, então A vezes A ao quadrado. Calcule a área do maior quadrilátero por meio de decomposição de 4 triângulos e no quadrilátero branco. O quadrilátero maior é igual a B menos C ao quadrado, mais 4 que multiplica BC sobre 2. Aqui, B menos C ao quadrado é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual. Aqui seria BC, isso tudo aqui vai dar B ao quadrado mais C ao quadrado, porque cortou este com esse, sobrou isso aqui. Por quê? Aqui ficou 4BC sobre 2, 4 dividido por 2, 2BC. Então, só sobrou B ao quadrado. Usando as respostas do item C e D, demonstre o teorema de Pitágoras.
Como as respostas do item C e D representam a área de um mesmo quadrilátero, concluímos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, o que comprova o teorema de Pitágoras. Juliana pretende vender caixas artesanais em um bazar. As caixas estão parcialmente prontas, faltando apenas revestir a parte superior das tampas, cujo formato é de um triângulo isósceles, com dois lados medindo 13 centímetros e o terceiro medindo 10. Isósceles tem dois lados iguais e um diferente. Para estimar a quantidade de material necessária para revestir as tampas da caixa, o que afeta o preço da venda, Juliana precisa calcular a área de cada tampa. Desenhe um triângulo que represente a tampa das caixas produzidas por Juliana, indicando as medidas dos lados e a altura relativa ao lado menor. Então, aqui, ó, ele é um triângulo isósceles, esse lado vai medir 13, esse 13, aqui 10. E aqui é a altura relativa do triângulo. Aqui forma um ângulo reto, então já observei que aqui é um triângulo retângulo. A altura que você desenhou no item A divide a base do triângulo em dois segmentos de medidas iguais. Usando o caso de congruência adequado, justifique esta afirmação. Como o triângulo ABC, desenhado no item A, é isósceles, temos que a medida de B do ângulo B é igual à medida do ângulo C. Assim, os triângulos ABD e ACD, ó, ABD e ACD, são congruentes. AB e AC é igual, ó, AB e AC é igual, medem 13 centímetros. O ângulo B e o ângulo C são iguais. B e C são iguais porque ele é um triângulo isósceles. O ângulo D e o ângulo D são iguais. Ó, aqui é 90, então aqui é 90. Então, eles são semelhantes pelo caso lado, ângulo e ângulo oposto. Desta congruência, concluímos que BD é igual a CD, ou seja, D é o ponto médio da base BC. Aqui, ó, o D é o ponto médio, porque é a altura relativa. Então, eu sei que de B a D tem a mesma medida de D a C. Por exemplo, se tudo mede 10, esse pedaço vai medir 5 e esse pedaço vai medir 5 centímetros. Determine a altura do triângulo relativa ao lado menor. Sendo H a altura do triângulo AD, temos o teorema de Pitágoras. AD é igual a BC, que é igual a AB. Vamos lá. AD, volta aqui, ó. AD mede quanto? 5, porque eu sei que tudo mede 10, então aqui mede 5. Que mais? BD mede 5. Que mais aqui? E AB vai medir quanto? 13. AB vai medir 13. Então, aqui a gente tem AD mais BD é igual a AB. AD é a altura relativa, que eu não sei e que eu chamei de H. BD é 5 e AB é 13. Então, aqui eu fiz 5 vezes 5, 25, 13 vezes 13, passei para cá, diminuí, achei A que vai dar 144, que vai ser o quê? 12. Então, a altura relativa do lado menor vai medir o quê? 12 centímetros. Se cada metro quadrado do material usado por Juliana para revestir as tampas custa R$ 45, quanto ela gastaria para fazer 50 tampas? Despreze eventuais perdas de materiais que ocorra durante o processo. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base é 10, a altura é 12, que a gente achou aqui,
dividido por 2. Multipliquei 120 dividido por 2, vai dar 60 metros quadrados. Então, para revestir 50 tampas, a quantidade necessária seria 50 vezes 60, 300 centímetros quadrados. Convertendo para metros quadrados, a gente tem 0,3 metros quadrados, que eu vou fazer isso dividido por 10.000. Logo, o custo do material para revestir as 50 tampas seria 45 vezes 0,3, que daria R$ 13,50. Os engenheiros são responsáveis pela obra do metrô de uma cidade. Utilizam o sistema de coordenadas cartesianas para representar o trajeto da linha em um programa de computador. Em relação a esse sistema, 2 estações consecutivas estão localizadas nas coordenadas -3 e 1 e 1 e 4. Represente essas 2 estações a seguir. Ó, já está representada. Se o trajeto do metrô entre as 2 estações é uma linha reta, qual é a distância entre elas? Sugestão. Na figura da página anterior, desenhe um triângulo retângulo que ajude a fazer o cálculo. Ó, eu liguei, não era aqui, eu desci até chegar a essa altura e liguei. Vamos considerar o triângulo retângulo da figura a seguir, cujos catetos medem, ó, 1, 2, 3 quilômetros, 1, 2, 3, 4 quilômetros. Eu vou conseguir achar isso aqui, que seria a hipotenusa, que é a distância, tá certo, desses 2 pontos, é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, que vai dar 25, raiz quadrada de 25 é 5. Então, essa distância vai medir o quê? 5. Na figura abaixo, ABCD é um quadrado cujos lados medem 8. O ponto P, está localizado à mesma distância x dos 2 vértices. Então, aqui ele chamou de x e aqui chamou de x, do lado AB. E do lado CD, tá? Do lado CD, também chamou de x. Usando, se necessário, a incógnita x, represente nas figuras as medidas dos lados. PQ seria o quê? 8, que tudo aqui mede 8, menos quem? X. BQ, que é 4, porque tudo é 8, então aqui a metade é 4. Do triângulo BPQ. Como o triângulo BABP é isósceles, a altura PQ divide a base em 2 segmentos de mesma medida, justificando no item 3. Então, aqui, se tudo mede 8, aqui mede 4, aqui mede 4. 8 dividido por 2, 4. Além disso, como PQ mais X é igual a 8, PQ mais X é igual a 8, concluímos que PQ é igual a 8 menos X. Determine o valor de X. Aplicando o teorema de Pitágoras no retângulo BPQ, temos aqui é a hipotenusa, que é x ao quadrado. Esse cateto é 8 menos x ao quadrado, e aqui 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 8 vezes 8, 64. 2 vezes 8, 16, vezes x, 16x. X ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Passou para cá, cancelou. 64 mais 16, 80, dividido por 16, vai dar quanto? 5. Quanto que mede o valor de 5? De x, 5 centímetros. Bem, pessoal, por aqui eu finalizo a correção desses exercícios. Qualquer dúvida que tenha restado ainda, vocês podem me encaminhar um e-mail para que eu possa tirar a dúvida de vocês, está bem?
Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!